Essa igreja foi inaugurada em 1869. Além das reuniões onde se pregava a palavra de Deus, aqui era o lugar onde tinha uma escola de missionários. Missionários eram treinados aqui neste lugar e saíram daqui para a África, para a Índia, para vários lugares também na Ásia. Durante a Segunda Guerra Mundial, Londres foi atacada pelos nazistas e esse local foi um local de bombardeio. Se você observar as pedras da igreja, elas estão escuras, vestígio do fogo, porque ela chegou a pegar fogo. Agora, essa igreja resistiu ao tempo, resistiu à bomba, resistiu ao fogo, só que ela não resistiu à falha humana. O que aconteceu aqui, que foi um local onde muitos pregadores foram feitos, morreu. A igreja fechou, durante um bom tempo ela ficou abandonada e um local que produziu tantos missionários deixou de existir. Falha humana. E como que isso aconteceu? Os pregadores não se identificaram mais com os jovens, não fizeram novos discípulos, a igreja envelheceu, muitos dos membros da igreja morreram e a igreja morreu. Falha humana, a falha exatamente do ID. Nos últimos 10 anos, mais de 3.500 igrejas como essa tiveram suas atividades encerradas aqui na Inglaterra. Muitas dessas igrejas se transformaram em museu, algumas em bar, restaurante e tem até igreja que virou boate. Isso por causa da falta do ID, uma ordem que o próprio Senhor Jesus nos deu. E o que aconteceu foi exatamente isso. Os mais velhos deixaram de pregar a palavra para os mais novos nos nossos dias atuais. Tem uma pesquisa que diz que a maioria de 25 a 35 anos de idade, 1/3 dos jovens, eles continuam morando na casa dos pais. Existe um gasto de $3.000 por segundo com pornografia e isso é o que tem acontecido nos dias atuais. Mas não tem sido uma realidade aqui na Igreja Universal, porque essa igreja foi comprada pela Igreja Universal e aqui neste lugar o trabalho do ID tem continuado. E hoje esse local, que antes era um local de missionários, voltou a ser, porque exatamente aqui nós temos reuniões de pastores, esposas, traçamos estratégias para evangelizar, fazemos o trabalho do ID. Trabalho esse que tem dado fruto e prova disso é o Matthew. O Matthew, ele é britânico. Ele nasceu aqui na Inglaterra, cresceu aqui na Inglaterra, mas os pais são brasileiros, não é isso? Sim, senhor bispo. E como foi o seu chamado? Eu cresci na igreja, inclusive cresci aqui nessa igreja de Plaston e eu fiz tudo. Fui na escolinha, eu fui no grupo de jovens, mas chegou uma época que eu cansei. Eu queria curtir a vida. Então eu decidi do nada sair e viver minha vida. Comecei a fumar maconha, comecei a roubar de lojas, comecei a fazer um monte de coisa e só piorou. Melhorou um pouquinho, mas daí quando eu entrei na faculdade piorou, que eu estava livre, longe dos pais, e comecei a fumar muita maconha, até o ponto que eu fiquei depressivo. E essa depressão levou você a que ponto? Sim, então eu lembro que o pior ponto foi quando eu falhei algo na faculdade, que a faculdade era meu tudo. E quando eu falhei, eu pensei, eu não valho mais não para nada. Então eu pesquisei lá qual que é o melhor jeito de se matar. Eu pensei em me se matar naquele momento. Chegou a ter pensamento de suicídio. Pensamento Quer de dizer, suicídio. planejar até o suicídio. Sim, senhor bispo, planejei o suicídio. E como é que venceu? E foi um dia que a minha namorada me convidou em outra cidade para vir para a igreja, que ela não tinha nada a ver com a fé antes disso, mas ela me chamou. Eu fui com ela e daquele dia parecia que tudo que o pastor estava pregando foi sobre minha vida. E comecei a mudar, comecei a parar de fumar maconha. Ela também parou de ir na igreja, mas eu continuei, eu permaneci.
E foi assim, eu fui desenvolvendo, entregando mais minha vida para Deus. Uhum. Até um dia que eu lembro que o pastor, na época, o pastor do grupo de jovens, falou que a obra não é para aqueles que têm vontade, mas é para aqueles que têm disposição. E aquilo mexeu comigo e nunca saiu da minha cabeça. O que você estava fazendo nessa época? Naquela época eu era professor de física na escola, ensinando alunos de 14 a 18 anos. E quais eram os seus projetos, seus planos? Eu queria, então? Sim, bispo, eu queria ser um cientista, queria fazer pesquisa. Você completou a faculdade? Completei. Eu fiz a faculdade de física, completei, fiz um mestrado também e depois eu até fiz o curso para ser professor. Aí já estava dando aula? Já estava dando aula. Aí quando veio essa mensagem aqui nesse lugar? Nesse lugar, bispo, sim. Foi quando que eu fui ver que eu queria servir a Deus, eu queria entregar minha vida para Ele, para servir no altar e ganhar almas no mundo afora. Estava pronto para o ID? Eu estava pronto para o ID, bispo, sim, senhor. E hoje? E hoje estou servindo em uma igreja aqui em Londres também. Eu já fui para outro país, na Grécia, e para outras cidades. E agora estou em Cuba servindo a Deus e é uma maravilha, bispo, para estar servindo a Deus e cumprindo o ID. Pois é, tá aí. O Matthew, ele é membro dessa igreja, que foi comprada, que não virou museu, uma igreja que virou aí um celeiro de almas. Então você que nos assiste agora, e como ele ouviu essa mensagem, não é para quem quer, para quem tem vontade, é para quem tem disposição. Se você tem disposição também, então o chamado é para você. Você tem essa coragem, essa disposição para o ID, está aí a sua oportunidade.